A Bola Não Para está no ar para você que acompanha através do meu canal no YouTube. Se inscreva, deixe seu like, manda mensagem. Claro, destacando muitos fatos e momentos do futebol, do esporte, falando muito do Palmeiras. Eu estou com o conselheiro do Palmeiras, Guilherme Romero, que já participou algumas vezes do A Bola Não Para e sempre muito gentil com a gente. E é um momento importante. Nós tivemos uma eleição para a presidência do Palmeiras, Leila Pereira sendo reeleita, mas agora é vida que segue, né? O Palmeiras segue brigando aí pelo título brasileiro, joga quarta-feira, né, contra o Cruzeiro, não depende das suas forças, pela derrota diante do próprio Botafogo, campeão aí da Libertadores, diante do Botafogo no Allianz Parque, mas o Palmeiras, na matemática, tem chance sim, por que não? Se ganha do Cruzeiro fora de casa e o Botafogo tropeça diante do Internacional, o Palmeiras pode voltar a ser líder do campeonato, né? O tropeço tem que ser a derrota, né? Não o empate, mas tá na briga para ir para a última rodada, brigando pelo título do brasileiro. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para. Claro, a gente vai falar muito do momento do futebol do Palmeiras, mas eu queria que você falasse semanas depois, né? Praticamente uma semana depois da eleição, o que ficou para vocês numa campanha que a gente viu aí, vocês se colocando, se posicionando no sentido que da falta de democracia em alguns momentos, né, de regulamentos, de regras, né, de um exagero de um lado para uma campanha. É aquilo que eu avaliei também, eu até conversei com o Saber e falei, né? Ao mesmo tempo que parece desproporcional e até injusto, né, em alguns momentos, como foi, né, a campanha, de certa maneira se mostrou que em algum momento vai falar que não, né? Mas mostrou-se que acho que temeu em algum momento que pudesse ter aí um crescimento da oposição que pudesse ameaçar a sua candidatura. O que você pensa a respeito? Um abração para você, Guilherme. Fala, Fred, tudo bem? Bom dia. É um prazer estar aqui contigo, né? Sempre que você chama, é muito bacana vir aqui bater papo contigo. A gente aprende muito também, porque você tem muito tempo de Palmeiras e consegue nos dar uns outros pontos de vista e análises que engrandecem o nosso pensamento. Um abraço para a sua audiência muito qualificada. E já estive no estúdio, estive aqui 3 ou 4 vezes, é sempre um prazer. Bom, primeiro, você falou sobre o campeonato, né, que a gente tem grandes chances. Eu acho que com o Botafogo campeão, as nossas chances aumentaram muito. Porque, poxa, o Botafogo, um título de Libertadores, fatalmente vai tirar o foco desses atletas, né? Eu vi que eles estavam comemorando até tarde ontem e etc. E claro que ser campeão brasileiro e da Libertadores seria um feito inédito na história de praticamente todos os times, que dirá do Botafogo, que é um time que tem poucos títulos na sua história. Então, eu acho que as nossas chances aumentaram, né? Eu, como palmeirense, minha preferência era que o Atlético fosse campeão, gosto muito tenho vários amigos atleticanos, etc., que frequentam a minha casa, inclusive, mas para nós, para o nosso clube, foi melhor o Botafogo ser campeão, porque agora nós temos chances. E eu acho que o Abel tem várias falhas, mas uma falha que ele não tem é a do foco. Eu acho que ele vai conseguir tirar o melhor nessas últimas rodadas. Eu acho que o palmeirense ainda tem que acreditar, e eu confesso que depois da derrota do Corinthians tinha jogado a toalha, né? Achei que não fosse mais possível, e mais aquela derrota do Botafogo na rodada em que nós ganhamos foi uma coisa inimaginável, né? Depois a gente perder para o Botafogo dentro de casa, mesmo assim nós somos o segundo colocado com o maior ponto da história. Então, quer dizer, é uma campanha boa do Palmeiras e se sobressaiu o time que contratou mais, né? Que investiu mais. Com relação às eleições, Fred, eu não acho que ela teve medo de perder, não. Eu tenho certeza que ela teve medo. Porque a gente está trabalhando nesse quadro de oposição já tem um ano, né? Desde outubro do ano passado. Nós estivemos aqui juntos em outubro do ano passado falando sobre isso. E o crescimento da campanha da oposição nesse período foi muito grande, principalmente com o nosso... Acho que o que trouxe as pessoas para partilhar e para, pelo menos, conhecer o nosso movimento, teve muita gente que veio conhecer e ainda assim votou na Leila, votou na outra chapa, que é totalmente plausível, faz sentido, as pessoas estão... A democracia é isso, é livre escolha, ouvir as melhores ideias. Mas eu acho que o que encantou o torcedor palmeirense foi a campanha propositiva que a gente fez e foi o fato das pessoas verem que dos dois lados tem pessoas com capacidade construtiva, com capacidade argumentativa e inteligentes, entendeu? Acho que isso foi o ponto principal da nossa campanha, Fred. E até sobre isso ainda, né, Guilherme? Eu acho que... E outro dia eu vi o seu xará, né, o Guilherme Mendes falando em relação ao Alcir, né, mas assim... Para mim, de acompanhar muito tempo o clube, eu nunca tinha visto assim, um presidente do Conselho Deliberativo tão... Bem, ele pendeu para um lado. As pessoas estão escolhendo às vezes as palavras, mas ficou muito claro, ele pendeu para um lado, ele é candidato à reeleição em fevereiro, então parece que ele ficou mais preocupado com a reeleição dele, de não perder os votos, né, e se manter aí presidente do Conselho Deliberativo, do que fazer realmente uma eleição que
era importante para o clube no sentido de ter candidato à oposição, é importante porque por tudo isso que foi feito de campanha, com shows, rede social, né, foi uma campanha diferente das outras que tiveram, até mesmo da primeira do Paulo, que teve, né, a reeleição do Paulo, que teve o ineditismo do Assembleia Geral de Sócios, mas a campanha não foi dessa maneira, né, da utilização das redes sociais, tanto da Leila como da parte do Savério, né, das entrevistas, participações, né, foi diferente, a característica foi diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho, você como membro do conselho, o que que você achou do presidente do conselho, o seu posicionamento durante toda essa campanha, principalmente após o filtro? Eu acho que tem dois pontos negativos da campanha, né? Mas o principal deles é a falta de coerência do presidente do conselho. Eu falei isso num vídeo no meu Instagram, não me arrependo das palavras. Alguns conselheiros disseram que eu fui duro demais, mas eu não me arrependo das palavras, porque eu acho que o presidente do conselho, ele é um poder, conselho e COF são poderes não ligados, né? O Palmeiras, como o nosso país, é composto por uma gestão de três poderes: conselho, COF e diretoria executiva. Sendo que conselho e diretoria executiva são eleitos pelo sócio, o COF é eleito pelos sócios conselheiros. Então, o que eu vejo, Fred? Eu vejo um presidente que só fez as reuniões obrigatórias pelo estatuto, um presidente que não quis ousar em absolutamente nada. Vejo um presidente que não responde os requerimentos da oposição, um presidente que simplesmente se subjuga a presidente Leila. E foi muito frustrante ver que uma pessoa do tamanho do presidente CD no Palmeiras teve uma postura tão pequena, tão medrosa, uma postura tão antidemocrática, né? Houve a reunião, que você já sabe, no dia seguinte ao filtro. Ele não mandou ata até hoje. Nós fizemos uma reunião um ano atrás com ele, pedindo explicações, um ofício formal. Ele não responde, assim, simplesmente não responde ofício, não dá satisfação. Ele trabalha para o executivo, enquanto que, na verdade, ele deveria ser o poder que equilibra o conselho, deveria representar o conselheiro. Ele é meu presidente do conselho, né? Ou seja, ele deveria representar os interesses do conselheiro. E não é isso que ele faz. Então, assim, o Palmeiras tivesse uma democracia um pouco mais séria, mais ferrenha, talvez um pouco mais enraizada, o Alcir sairia da eleição despojado como presidente, mas, infelizmente, ele vai sair de lá como conselheiro vitalício, né? E isso é ruim para a política do clube. Tá claro aqui que eu não estou falando da pessoa física dele. Sim. Não conheço a família dele, eu não quero atacar ele pessoalmente. Quem às vezes da família vê a gente falando, acha que está atacando pessoalmente, não é isso. Eu sei que pelos lugares em que ele frequenta e congrega, ele tem que ter uma conduta muito ilibada, mas no Palmeiras não foi assim que ele se comportou. Não foi assim. Ele teve um comportamento muito aquém do que se espera de um presidente do conselho, não responde absolutamente nada, como eu disse, e foi totalmente... Nem notificação extrajudicial, né? Que a oposição fez, né? Ele não respondeu. E a gente ponderou muito, Fred, sobre judicializar algumas coisas, sabe? Mas a gente fica dividido com aquela questão, pô, você vai entrar na justiça numa eleição do Palmeiras, é uma coisa triste de ver. Né? Mas eu percebo que a gente está chegando num ponto antidemocrático no clube, que isso vai ter que ser necessário. Postura, aliás, que a nossa presidente já usa há algum tempo quando é questionada, né? E a gente não gostaria de se igualar a ela. Quer dizer, a gente não vai, porque o que ela faz é pedir danos morais e tentar tirar dinheiro das pessoas, como ela fez com alguns conselheiros, em que ela pede danos morais. Né? Quando você pede, você querendo se predispondo a doar o dinheiro ou não, você está tirando dinheiro das pessoas em detrimento de uma disputa política. Mas o Alcir foi muito mal mesmo. Eu acho que esse é o primeiro ponto negativo da eleição, é péssimo. Eu espero que o Alcir não se reeleja, porque ele não tem condição de estar na cadeira que está. A discussão do sócio-torcedor, Fred, ela precisa começar no conselho, do sócio-torcedor votar, para que se aumente a democracia do clube. Eu não vejo o Alcir com capacidade nem com interesse para conduzir essa discussão, porque ele vai fatalmente incomodar algumas pessoas. Ele não é o tipo de pessoa que está disposto a acomodar, nem ele, nem o vice dele, que eu prefiro nem falar sobre. Então, eles não vão criar discussões complicadas, né? E a postura deles foi tão ruim, Fred, que ele não teve nem coragem de falar o resultado da eleição. É verdade. Falar nas outras, né? Eu acho que ele já está preparando, inclusive, o sucessor dele na campanha, em que na cadeira, né? Em que ele, né, foi Zanota. Zanota que falou
que colocou ali o resultado da eleição, quando naturalmente deveria ser ele a falar. E Guilherme, até aproveitando nisso que você está falando aí do conselho, né, também, e da campanha, né? Eu acho que essa campanha, como foi com shows aí, Jota Quest no aniversário, porque a Leila Pereira fez outros aniversários, sendo já presidente e conselheira do Palmeiras, ela nunca tinha feito uma festa assim. Ficou muito claro que a festa era por causa da eleição. Ela anunciou, inclusive, isso, assim, eu tenho repetido, porque realmente eu nunca tinha visto um presidente de clube anunciar que a sinuca de segunda-feira estaria aberta durante a eleição. Então, assim, até ela tentou conseguir votos até anunciando a abertura da sinuca às segundas-feiras. Ou seja, foi algo, né, do 8 a 80. Da liberação da sinuca segunda até um show do tamanho do Jota Quest no ginásio do clube, né? Fora os 2 eventos dentro do clube para sócios, né? O stand, que a gente já contou várias vezes aí, de como foram as regras, apesar da situação dizer que não foi desse jeito, que teve chance de discussão, a gente sabe, conversando com as pessoas, que não teve isso. Vocês têm falado abertamente, vocês não iriam a público ficar mentindo, né? Então, assim, é algo. Eles tentam negar o que já mostrou-se que é verdade, né? Mas. E pior que isso, né, Fred? Não é nem a nossa palavra que está. Sim. Não é nem o julgamento da nossa palavra, é pior do que isso. A oposição, não vou nem chamar de oposição, o nosso grupo sequer teve a condição de receber as regras da eleição, né? Isso deveria ter sido formalizado. Caberia ao presidente do conselho, se tivesse feito uma condução correta e decente dessas eleições, publicar isso. É o que eu sempre falo, Fred, por que a gente fica guardando os segredos da política do clube? Né? Por que você não pode divulgar uma ata em que 2 presidentes de um clube com 20 milhões de torcedores vão disputar a presidência? Né? Então, quer dizer, quando você começa a esconder, quando você não autoriza a transmissão das reuniões via YouTube, que é uma coisa tão comum, você mostra a falta de democracia que alguns querem implantar no Palmeiras. É o poder para poucos. Enquanto a gente aqui defende o poder para todos. Né? Se todos são palmeirenses, todos são donos do clube, por que o poder, a informação tem que ficar restrita a uma meia dúzia? Né? Isso só privilegia as classes e os conselheiros que estão no poder e que não querem abrir o poder para mais gente. Não é assim que a gente pensa. Né? O nosso grupo político tem uma visão completamente diferente. A gente acha que já passou da hora de começar a discussão do sócio-torcedor. Vamos lembrar que, você se lembra, a discussão para... Quando eu me associei no Palmeiras em 2006, 2007, quando eu comecei a frequentar o clube, me associei no início de 2008, já existia discussão sobre o sócio votar. Isso só foi possível em 15, ou em 13, na eleição do Paulo, né? Ou em 15, na eleição do Paulo. Não, foi 2014. Final de 2014 foi a eleição. Foi a eleição de 14, Pescarmona e Paulo Nobre, que ele assumiu em 15, né? Sim. Então, quer dizer, ali, naquele momento, eu até me arrisco a dizer para você que se a eleição fosse no Conselho, o Paulo Nobre teria perdido. Verdade. Pescarmona. Né? Então, ali, pela primeira vez, a gente tirou o poder da mão de 300 conselheiros e levou para 7, 8 mil sócios. Agora, já passou da hora da gente tirar o poder de 7, 8 mil sócios e levar para 50 mil sócios torcedores, que seja, 40 mil, 50 mil, 60 mil, quantos forem, com regras bem estabelecidas, com prazo de associação, com grupos de associação, pode ser até com pesos diferentes, sabe, Fred? O sócio torcedor pode ter um peso mais leve do que o associado do clube. O associado do clube também pode ser sócio torcedor e votar e ter um peso duplo no voto, mas essas coisas precisam acontecer. Né? E a gente não vê o Palmeiras hoje, as pessoas que hoje estão à frente do Palmeiras, querendo discutir a democratização do clube. A gente não vê isso acontecendo. Então, isso é uma coisa complicada, isso é uma coisa difícil e que atrapalha muito o crescimento e a discussão no Palmeiras, entendeu? Eu vou voltar nesse assunto sócio-torcedor, mas só terminar o que eu ia falar, Guilherme, eu acho que assim, para a próxima eleição onde a Leila não pode ser candidata e que falam que pode ser Buozzi, Gagliotti ou até mesmo o Everaldo apoiado por ela, né, assim, eu acho que ela vai tentar fazer o sucessor, isso é óbvio, apesar de todos dizerem que depois de 2017, o pessoal não vai ver, 2027, perdão, o pessoal não mais vai ver a Leila Pereira no Palmeiras, muita gente atesta isso, que não vai vê-la mais por lá, mas assim... Isso vai mostrar ali, se alguém tem alguma dúvida que foi desproporcional, a próxima eleição ao presidente vai mostrar o quanto foi desproporcional esta eleição, não é, Guilherme? Ah, Fred, foi totalmente desproporcional. Não existe você fazer o seu aniversário dentro do clube com o show do Jota Quest, né? Isso não é discutir a democracia. Não existe você, no ano da eleição, entregar uma piscina com name rights da sua empresa sem prestar conta, e quando os conselheiros que estão lá para defender o interesse do associado perguntam,
a resposta da presidente é que ela está pagando com o dinheiro dela, não deve satisfação a ninguém. Então, é esse tipo de coisa que a gente não pode mais passar, né? É esse tipo de coisa que não é legal que a gente tenha de novo. E foi uma eleição muito truculenta nesse sentido, né? Os trabalhos feitos pelo nosso grupo foram muito mais singelos. Nós tínhamos um investidor potencial que poderia fazer os investimentos que ela fez, mas não é assim que a gente entende política do clube, né? A gente entende que a discussão tem que ser uma discussão democrática e não uma discussão financeira, né? A gente não tem que privilegiar quem tem mais poder de fogo e de caixa no Palmeiras. A gente tem que privilegiar quem tem melhores ideias, quem tem mais representatividade, em quem o torcedor se sente mais representado, por quem o torcedor se sente mais representado, né? Então, não é um debate de quem tem mais dinheiro para investir. Inclusive, um dos candidatos a vice da nossa chapa estava disposto a fazer um show como ela, mas a gente nunca achou que esse fosse um bom caminho e continua não achando, né? E eu espero que nesses próximos 3 anos, até a próxima eleição, a gente possa ter isso claro no estatuto, Fred. Sim. Acho que a gente tem que começar a discutir. Fica até o convite para o presidente Alcir sair com um pouco mais de... Talvez com deixar um mínimo legado, que até o presente momento os deles são os piores possíveis, criar uma cartilha de candidatura, criar uma cartilha de eleição, né? Você pode ter anexo ao estatuto algumas cartilhas, algumas regras, que não precisa ser uma mudança estatutária tão grande, entendeu? Regra de conduta para eleição para presidente. Você não pode ter esse tipo de coisa. Tem que ser uma coisa diferente. Você falou do sócio-torcedor e é importante esse assunto, porque assim, Guilherme, os mais tradicionais e alguns que vêm opinando, né, já trouxe aqui, que são contrários e dizem, mas o sócio ele paga uma mensalidade, pagou-se uma joia, ele frequenta o clube, ele participa do dia a dia, e o sócio-torcedor não tem esse privilégio, né, de estar lá no Palmeiras, num clube como do tamanho que é o Palmeiras. Esse é um dos itens colocados para não se abrir para o sócio-torcedor. Outros falam, mas tem que se abrir, mas tem que ser com muito cuidado, mais de 3 anos, o cara tem que estar adimplente e tal, tem uma regra bem dura, no sentido de você conseguir fazer uma eleição da maneira mais correta possível. Esse argumento que o cara não vive o dia a dia de sócio, o cara não paga uma mensalidade que não é barato no Palmeiras, a joia então não preciso nem falar, né? Caríssimo para ser hoje sócio do Palmeiras, por exemplo. O que você pensa, Guilherme, em relação a esse discurso, que é um discurso que a gente ouve muito, né, ainda no Conselho do Palmeiras? Fred, são duas coisas separadas. Primeiro, a ideia dos clubes sociais, nos últimos 10, 15 anos, o conceito ele vai diminuindo aos poucos. Por quê? Porque hoje os condomínios, as incorporações numa cidade como São Paulo, têm um lazer muito robusto, né? Isso é uma tendência no mercado imobiliário, que as unidades sejam cada vez menores, os apartamentos ou lotes, etc., e que as áreas comuns dos prédios e condomínios sejam cada vez melhores. Então, a função de certas coisas no clube, como uma academia, uma piscina, etc., vai perdendo a importância, né? Eu acho que hoje... Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que ali você tem como associado do clube muita gente que vai para frequentar as dependências físicas que moram ali perto e não estão interessados no futebol. Então, eu penso muito sobre a discussão de você ter uma divisão, que é uma proposta do nosso grupo, e ela tem que ser discutida, uma divisão de gestões, de cargos e de faturamentos. Por quê? O clube social tem dado lucro nos últimos 2 anos, enquanto o futebol dá prejuízo. Então, hoje, o associado do clube social, ele paga pela gestão do clube, do futebol. Quando, na verdade, o dinheiro dele, que é um clube nada mais é do que um condomínio de pessoas que querem os mesmos interesses, esse dinheiro não está sendo usado para esse condomínio. É como se você pagasse condomínio no seu prédio, Fred, e o dinheiro fosse usado para pintar o prédio do lado. Sim. É mais ou menos isso que acontece no Palmeiras hoje, né? E quando você analisa, você tem uma unidade de negócios, que é o futebol, que tem quase 1 bi de faturamento, e uma unidade de negócios clube que é 50 vezes, 40 vezes menor. Então, não dá para você administrar dois orçamentos, 2 receitas e 2 interesses tão difusos. Enquanto o clube social quer que a sauna esteja funcionando, que a mesa de boliche, a pista de boliche, a mesa de sinuca sejam novas, o cara do futebol ele quer um centroavante goleador, entendeu? Que faça 40 gols por ano, 30 gols por ano. E os orçamentos são diferentes, né? Se você pegar o faturamento do clube social,
A folha de 2 atletas do Palmeiras paga um faturamento de 10 mil sócios. Ou seja, é muito discrepante. E são discussões complicadas, Fred, são discussões complicadas, mas elas precisam começar no Palmeiras. O ideal seria separar a social do futebol? Seria ideal? Tenho certeza absoluta. E qualquer pessoa que não tiver uma análise enviesada para a política vai concordar comigo. Fred, é só você pegar 10 pessoas do clube e perguntar o seguinte: você prefere um atacante de ponta ou pessoas que não estão preocupadas com futebol, tá? Você prefere um atacante de ponta ou você prefere que a piscina seja totalmente aquecida? Ou você prefere que tenha mais opções de restaurante dentro do clube? Essa pessoa que frequenta e que não torce para o Palmeiras ou que não se importa tanto, ele vai preferir os investimentos do clube. Enquanto que o palmeirense que não é sócio não está nem aí para o clube. Ou seja, você tem que ter uma separação para que os dois interesses sejam atendidos. Veja bem, eu não estou dizendo que o futebol tem que ser privilegiado frente ao clube. Eu estou dizendo que os dois interesses têm que ser atendidos. E para isso você tem que ter estruturas administrativas, estruturas de caixa e receitas completamente separadas. A receita do associado do futebol é o sócio-torcedor e a receita do associado do clube é o clube. O que isso vai acontecer quando você separar? Você vai ter gestões profissionais dos dois lados, você vai ter gente focada em resolver os dois lados e você vai fazer com que cada uma das unidades de negócio sejam superavitárias, deem lucro. E que esse lucro seja revertido em benefício das próprias unidades de negócio. Isso é uma coisa importante. E quando você começar a discutir, Fred, o sócio torcedor votar, esse faturamento vai aumentar, porque muita gente quer participar da política do clube e não consegue. Então, que seja, olha, o seu voto vai ser proporcional você vai ter 3 anos de voto, você vai ter que ter frequência X em jogos. A gente tem que pensar em algumas formas, entendeu? Isso tem que ser discutido. Eu acho que ninguém tem a fórmula. Todo mundo tem algumas ideias. E é por isso que a discussão tem que começar, né? Eu acho que a gente deve propor para o Conselho do Palmeiras que haja um grupo multidisciplinar ali com 10 pessoas, né, que venham discutir isso, ex-presidentes, e que isso seja feita uma discussão e seja proposto primeiro por esse grupo, depois para o COF, depois para o Conselho. A gente precisa começar a abrir essas discussões, senão nós vamos ficar para trás do ponto de vista administrativo. Nós que fomos o primeiro clube bem administrado do Brasil lá em 2015, pelo Paulo Nobre, que assume em 13, mas consegue bons resultados a partir de 15, a gente foi a vanguarda da boa administração no país. E hoje nós estamos ficando para trás, né, por alguns pensamentos antiquados, alguns pensamentos não progressistas. Então está na hora da gente mudar a cabeça. O Guilherme, assim, fez mais de um ano, né, daquele seu discurso que viralizou, foi em outubro de 2023, né, no Conselho Deliberativo, na reunião do Conselho, onde você cobrava algumas promessas da Leila Pereira, até então candidata para a primeira gestão, né, onde dizia ingressos populares, camisas mais em conta, né, futebol com investimento, né, não com promessas, não aposta do bom e barato que ela criticava, ela criticava o Mustafa ainda lá de trás, lá de 2002, né, e você cobrou de uma forma, né, que tanto é que viralizou seu discurso aí do Conselho Deliberativo. E aí muito se fala hoje, né, depois de um ano, um pouco mais de um ano, envelheceu bem aí o seu discurso, Guilherme, assim, no sentido assim, as promessas continuaram não sendo cumpridas e aquilo que você falou segue e ainda ele está atual, o seu discurso está atual para o momento hoje do Palmeiras? Fred, eu acho que ali a gente conseguiu. Na verdade, quem fortaleceu o movimento de oposição foi a Leila. Foi a própria Leila, né? Com as posturas dela e com os discursos. Tanto é que, por que ela não teve oposição no primeiro mandato? Porque o Maurício fez um mandato muito coeso e de muita união, né? O Maurício foi sim, do ponto de vista de gestão do clube, acho que o Paulo foi muito disruptivo, mas o Maurício foi muito, quebrou uma sequência negativa muito ruim, era a pessoa necessária, mas o Maurício fez um grande mandato, né? E entregou este presente para ela. O que eu vejo com relação àquela época, Fred? Eu acho que muita coisa ela se coçou para fazer, né? Como, por exemplo, a questão do patrocínio, entre aspas, né? Porque a gente até agora não teve o patrocínio divulgado exclusivamente por conta do outro lado se a Crefisa. E quando a gente para pensar, Fred, por exemplo, fazendo um apêndice, um parênteses com relação a isso, a Leila é uma grande empresária, né? Uma mulher de alguns bilhões de reais e que gere 2 grandes empresas, tem um grupo econômico muito grande. Eu tenho certeza absoluta que ela teria capacidade de resolver esse problema, de resolver essa questão. E com isso, você percebe que ela não faz justamente porque envolve as empresas dela. Se fossem 2 empresas completamente distintas, ela, boa empresária como já teria resolvido. É aí que você fala da base
e da essência do conflito de interesse, né? Eu acho que o discurso envelheceu um pouco porque algumas coisas foram cumpridas. Em 2024, o Palmeiras investiu muito, fez grandes investimentos, né? Então, acho que é uma coisa que a gente vinha cobrando, que foi cumprido pela gestão. O Palmeiras investiu mais esse ano do que investiu nos outros anos todos. Embora, no meu ponto de vista, eu ainda acho que o perfil de contratação está errado, né? A gente precisa ter uma mescla melhor. Você não pode trazer só jogadores com potencial de revenda, você tem que trazer alguns jogadores prontos, né? Mas eu não vou criticar isso, Fred, porque isso é uma decisão discricionária do presidente e não é que tem certo ou errado, né? É que a gente vai julgar as decisões pelo resultado. Sim. Porque o Botafogo também só investiu em promessas e conseguiu bons resultados. Enquanto que o Atlético investiu em jogadores já gabaritados e não conseguiu ser campeão. Então não tem certo e errado no futebol. Tem uma linha de escolha que, se ela dá certo, você segue, se ela dá errado, muda. Então acho que está na hora da gente reavaliar um pouco isso. Trazer jogadores um pouco mais robustos. Mas isso foi uma coisa que ela mudou. A questão do patrocínio é uma coisa que a gente já percebe que vai mudar a partir de 2025, né? Ela vai sair da camisa. E o que eu acho que ela não está fazendo pela pressão, mas está fazendo porque ela percebe que essa disputa está descredenciando, está baixando o nível das marcas dela. Não acho que ela esteja fazendo isso pelo clube, mas de qualquer forma, o Palmeiras está sendo beneficiado porque vai ter uma receita maior. Mas as outras coisas, Fred, simplesmente ela não vai cumprir porque ela não acredita, né? A camisa do Palmeiras continua cara, é uma das 3 camisas mais caras do Brasil, do país, num país onde uma camisa custa 50% do salário mínimo, não faz o menor sentido, né? Você continua tendo um clube pouco democrático, que era uma das coisas que ela dizia que ia fazer. Pelo contrário, a joia está mais cara, não se discutiu a democratização do Palmeiras, a Lira está há 3 anos, e poderia, pela forma que entrou, né, com 80% de aceitação, 90%, poderia ter discutido essas coisas e não o fez. Então, eu acho que está na hora da gente, dela repensar um pouco mais essas coisas. Agora, vamos ver, né, Fred, como vão ser os próximos 3 anos, agora que ela não tem outra eleição, né? Vamos ver como é que ela vai se comportar. Ela cobrava muito o Mustafa de 2002, quando o futebol era outro. O Palmeiras faturava 30 milhões em 2002 e hoje fatura 1 bi. É um clube 30, 40 vezes maior. E ela pegou um clube financeiramente, economicamente saudável, embora financeiramente tivesse problemas de fluxo de caixa, era um clube economicamente saudável que ela poderia ter feito trabalhos melhores, na nossa visão. Na sua opinião, por que ainda o Sporting Bet não foi anunciado como patrocínio do Palmeiras, Guilherme? Porque ela sabe que o Palmeiras tem chance de ser campeão e ela não quer ofuscar a imagem Crefisa no potencial título. Por isso. Então, se o Palmeiras for campeão, vai se falar tudo de Crefisa e na semana seguinte o Everaldo, que para mim vai ser o sucessor dela, né? Para mim vai ser. Acho que o Boas vai tomar uma pernada federal daquelas grandes. Ele tá na fila lá, ele fala para todo mundo que ele é o próximo. Assim, acho o Boas uma pessoa muito capaz, cresceu muito nos últimos anos, tenho muito apreço por ele. Não sei se ele continua tendo apreço por mim depois de algumas críticas à gestão, mas eu convivi muito com ele, seria injusto falar mal dele. Acho que ele se perdeu um pouco também na sombra da própria presidente, né? Não tem como você ser o primeiro vice e não ter a sua imagem turvada para dar presidente. Mas eu acho que passou o potencial título, passou o Fluminense, o Everaldo vai anunciar o Sporting Bet e vai querer anunciar 1 ou 2 contratações, algo nesse sentido, para tentar começar a trabalhar o nome dele para presidente do Palmeiras daqui a 3 anos. E aproveitando, Guilherme, vocês tiveram a retaliação dos ingressos ao reclamar aí posicionamento sobre o conflito de interesse de vários assuntos, né? Você acha que vai parar por aí ou você acha que são 3 anos onde tudo pode acontecer em relação à retaliação a conselheiros, né? Porque até comigo ela fez isso, né? Eu vi vocês e eu fui retalhado, eu não posso ir nas coletivas do Palmeiras. Muita gente, eu até ouvi de um importante dirigente do Palmeiras, nem fale, não, eu falo porque eu acho um absurdo uma presidente jornalista apoiar a censura, apoiar você limitar o trabalho dos outros. Eu acho lamentável. Eu acho que a gente, como jornalistas, ela formada jornalista, ela aprende na faculdade, por exemplo, e no dia a dia, que a gente luta para a liberdade de imprensa, para a liberdade, para que a pessoa possa criticar ou elogiar, e a pessoa não levar para o coração achando que eu não gosto da Leila Pereira. Não é isso. Eu acho que tem que ter críticas e elogios a qualquer função, e isso faz parte de quem cobre o clube de forma isenta.
Agora, se ela quer só gente falando amém, que ela é maravilhosa, linda, e a gente sabe como ela tem trabalhado as informações do clube direcionadas só ao Globo.com, por exemplo, é isso, é eu que estou falando, direcionado só ao Globo.com, e está muito claro, a agenda positiva sai tudo no Globo.com. Todos os números positivos, só o torcedor bateu recorde, Globo.com. Ah, eu não sei, Globo.com, é tudo lá. É um direito dela, ela pode fazer para quem quiser, mas ela limitar o trabalho dos outros de uma maneira de a pessoa não poder ir cobrir, eu acho que aí é pior de uma pessoa que está 300 anos fazendo isso aí, do Palmeiras, né? Mas voltando aí a vocês, você acha que pode ter alguma retaliação maior, já que dessa vez realmente teve oposição e teve gente realmente mais, de uma forma mais pública, falando a respeito da gestão dela? Fred, 2 pontos. Primeiro que a Leila mostra, quando faz isso, um lado muito, muito ruim do ser humano. Tomara que ela tenha uma luz, né, no auge dos seus 60 anos, ela entenda que ela não precisa disso, que isso rebaixa ela como ser humano. Quando ela tira o seu direito de pagar suas contas e criar sua filha, ela está se rebaixando como ser humano, e ela não precisa disso. Palmeiras, então, eu não vou nem falar, porque isso é óbvio, mas ela, como pessoa física, quando faz isso, é muito baixo, é muito feio. Tomara que ela tenha a humildade, a sensibilidade de repensar essa postura com você e com os outros, né? É aquela velha história que vocês também estudam na faculdade. Eu posso não concordar com uma palavra do que você diz, mas eu vou defender até o fim o seu direito de dizê-las. Claro. Então, se a censura valesse dentro do Palmeiras, a Leila nunca poderia ter sido presidente, né? Um clube tradicional, com uma presidente mulher, com uma entrada no clube bastante duvidosa. Então, quer dizer, a censura que ela hoje faz com um jornalista dentre 30 e 40, que não vai mudar nada, quer dizer, na compostura do clube, mas vai mudar muito a sua visibilidade e o seu direito de trabalhar. Não valeu para ela quando ela foi presidente do clube. Mas tomara que ela mude, ainda dá tempo, né? Com relação à censura, Fred, de verdade, a gente está, com perdão da palavra, pouco se lixando se ela vai ter uma postura de censura ou não, né? A gente está aqui para defender o Palmeiras. Eu acho, como a maioria acha, que a Leila em 2027 nunca mais pisa na Barra Funda, porque não é o métier dela, não é onde ela gosta de conviver. Acho que ali a Leila, desculpe, se propôs um bom desafio, quer ser presidente do clube, encontrou um bom negócio, o futebol dá uma visibilidade muito boa para as empresas, para a pessoa física, e a Leila hoje existe o antes e o depois do Palmeiras na vida dela, seguramente, né? A Leila é uma pessoa desconhecida, hoje é uma celebridade no mundo do futebol, da administração e etc., nas redes sociais, com milhões de seguidores e por aí vai. Mas eu acho que vai ter retaliação, sim, tá? Eu acho que no dia da eleição, Fred, ela não cumprimentou ninguém. Queria até parabenizar os vice-presidentes, os vices dela, cumprimentaram todos os nossos candidatos. Eu acho que isso mostra uma grandeza muito grande, doutor Márcio, a Belangeiro, a Boazzi e o Everaldo. Acho que eles até deu os parabéns para eles, que a postura deles foi a de um verdadeiro palmeirense, que não foi a postura dela, né, infelizmente. Ela ainda não entendeu e que ali as pessoas não são inimigas, elas só estão em pontos antagônicos de ideias. E como vários já estiveram do mesmo lado, né? Como ela já teve do lado do Mustafa, que hoje ela do Tirone, né? Da Mancha, ela já esteve em outros lados. E assim, quem não está do lado dela, ela trata como inimigo. Então ela é uma pessoa que leva as coisas um pouco a ferro e fogo. Isso tem sido ruim para a nossa democracia dentro do clube, né? Porque quem tem medo de alguma coisa ou quem tem medo de retaliação acaba deixando de omitir uma opinião, né? E isso não é bom para o Palmeiras. Mas eu acho, sim, que você vai ainda, nos próximos 3 anos, falar mais de situações como essa, de problemas e de retaliações do que você falou antes, até porque agora ela não precisa mais de ninguém, né? Ela já está eleita, não vai ter outra eleição, então ela não é mais patrocinadora, ela não tem mais por que agradar ninguém. E muitos que votaram com ela vão estar, daqui a algum tempo, escanteados, pode ter certeza. E vão entrar em contato comigo e eu vou falar, não tem nenhum problema, porque tem muitos que estão hoje, que não falam com medo para perder aí cargos, e chegam para mim, Fred, você sabe como é que é, né? Melhor não falar, porque vai que eles falam, né, assim, que a mulher não gosta, né? Os caras falam assim para não falar comigo, e a gente vai ver, e eu acho que é depois de março, depois que acabar a reeleição do COF, lá a eleição do COF, acho que depois de março muita coisa pode acontecer aí no Palmeiras, nesses movimentos, a gente vai perceber. Eu acho que o Everaldo vai ser o candidato, então, naturalmente, eu acho que ali vai ter um racha na própria gestão. Não é porque, com todo respeito ao doutor Márcio e a Belangeiro, que são pessoas
com serviços prestados ao clube, inteligentes, bacanas, sempre me trataram super bem. Eu acho que ali tem duas pessoas que vão começar a ter visibilidade e ascensão, e eles vão ter atritos entre si nas decisões. Né? Ali hoje está muito claro que o Everaldo cuida do marketing e o Bozzi cuida do futebol. Mas começa agora a corrida eleitoral, né, Fred? Para daqui a 3 anos. Então eles vão ter choques naturais. O que eu percebi também pelas postagens da presidente na rede social, o Guilherme, ela não é um trunfo, uma crítica que era o conflito de interesse em relação à Crefisa e à FAM vai se deixar em 2025. Mas da Placar Linhas Aéreas eu percebi que não. Ela tem postado, inclusive, fez postagens sobre a Placar Linhas Aéreas. Você acha que aí esse vai ser aí o embate desse momento? Porque eu percebi, ela postou foto dentro do avião sozinha, tá sempre à disposição do Palmeiras. Outro dia postou, olha, foi as viagens, né, que não teve custos ao Palmeiras. Mas enquanto isso, ela está divulgando a empresa, né, que ainda não tem uma liberação oficial da ANAC para prestar serviços, né, e lucrar, ter dinheiro em relação ao transporte aéreo, mas ao mesmo tempo está se falando da empresa, né? Enquanto isso a gente está falando, e a gente está falando aqui, a gente está fazendo indiretamente falando o nome da empresa. Então, assim, você acha que esse vai ser o alvo nesse momento, assim, tanto dela no sentido de divulgar para mostrar que é melhor ter aí a Placar ao lado do Palmeiras, como também a oposição questionar se exatamente ainda esse conflito de interesses? Fred, você tem visto vários outros clubes voando com a Placar, né? Ninguém está escondendo mais isso. O que antes era escondido, ninguém mais está escondendo. Os funcionários do Palmeiras, os jogadores, postam a entrada no avião da Placar, é uma coisa natural, né? Eu acho que esse é o conflito de interesse, eu acho que ela está fazendo isso para cravar um futuro na CBF, essa é a minha leitura, ou na Liga. Não faz sentido você emprestar de graça um avião para outros clubes, porque como ela não pode cobrar, eu não imagino uma pessoa com a visibilidade que ela tem infringindo a lei. Então, ela está emprestando de graça para outros clubes que são nossos concorrentes. Né? Não são nossos inimigos, pensando no campo futebolístico, esportivo, mas são nossos concorrentes, a título, a vagas, a visibilidade, etc. A troco do que a Lila faria isso? Só para ser boazinha? Né? Se ela não é boazinha com os próprios conselheiros do clube que ela preside, ela vai ser com os outros times. Então, ela tem algum interesse. Isso é, assim, como 2 e 2 somam 4, isso é evidente. Né? Ela não faria isso de graça e nem por benevolência. Então, eu acho que esse conflito de interesse vai continuar, principalmente quando a empresa emprestar para outros clubes. E eu, inclusive, acho também que um dos fatos de emprestar para outros clubes é para dizer que não há conflito. A minha empresa empresta para todos, não só para o Palmeiras. Né? Eu acho que o principal conflito, Fred, vai ser a questão do Vasco, que você já trouxe no seu canal. Sim. Né? Quem conhece pessoas no futebol, que é o seu caso, o meu caso, de outras pessoas, sabem que efetivamente eles negociaram o Vasco. Né? Isso não é um boato, isso é uma realidade. Você vê que eles não negam. Ela negou numa reunião do conselho que ela negociou, mas ela nunca disse que as empresas negociaram, que a Crefisa negociou. Então, eu acho que o grande conflito a ser discutido de 25 em diante vai ser a questão do Vasco. Né? O que, diga de passagem, não tem nenhuma necessidade dela fazer isso agora. Né? Mas o apetite por poder é tão grande que eu acho que eles vão acabar fazendo. E até se fala em relação a esse acordo Palmeiras-W Torre, que pode ter lá na frente, né, a W Torre em relação a São Januário, né? Então, e algo que vocês também não tiveram acesso ao acordo, porque para se ter um acordo, todos cederam. O Palmeiras cede, o W Torre também cede. Então, foi só divulgada a agenda positiva do que o Palmeiras vai ter aí de benesses. Benesses não, do que tem de direito e que tem que receber e tal. Mas tem o lado da W Torre que isso não foi divulgado. Porque isso pode gerar críticas e uma fiscalização. Poxa, mas você fez isso? Será que foi bom para o clube? Será que não foi? Porque, assim, um acordo tem que ser bom para os dois lados, né? Como diria Celso Russomano, né? Então tem que ser bom para os dois lados. Não é isso, Guilherme? Bom, primeiro assim, Fred, acho que o acordo precisava ser feito. Sim, claro. Ótimo que seja feito. Existe um casamento de 30 anos. E só um detalhe, e isso, até para falar que só não, eu critico, não. O Maurício melhorou a relação de falar, mas o dinheiro nunca caiu na conta. Com a Leila, não. O dinheiro caiu na conta. Ela teve esse mérito. A gente pode criticar os métodos que ela usou, mas no fim do dia ela teve resultado. Então, sim, parabéns para a presidente. Eu acho que, como todos os palmeirenses, têm que elogiar. Por quê? Nós temos um casamento de 30 anos, dos quais já se passaram 10. E, no mínimo, vão existir mais 20. Né? Vai existir mais 20. Então, a gente precisava fazer as pazes no casamento. Não tem jeito. E ela conseguiu, mérito dela. Agora,
quais foram as bases desse acordo? Isso já deveria ter sido apresentado, né? Na minha opinião, eu acho que isso deveria, inclusive, ter sido referendado pelo COF. Eu acho que ela não poderia tomar uma decisão desse tamanho sozinha. Estatutariamente, ela tem direito? Tem. Ela tem direito. Isso é uma decisão discricionária do executivo, ou seja, ela faz o que ela bem entende. Mas, por ser um assunto tão sensível, tão grande nas finanças e no dia a dia do clube, por ter sido um ponto de virada do Palmeiras, eu acho que isso deveria ter sido dividido, pelo menos, eu nem digo no conselho, que é um quórum grande de 300 pessoas, mas no COF, de 15 pessoas, deveria sim ter sido discutido. E a sua pergunta, não tivemos acesso a absolutamente nada do acordo. E muito se fala que, por exemplo, aquilo que a W Torre propunha, que era mais 2 anos, né? Então não ser 30, ser 32 em virtude da pandemia, extraoficialmente não é nada confirmado, parece que isso faz parte do acordo, ou seja, não acabaria depois de 30 anos, seria depois de 32 em virtude da pandemia, mas isso também não está confirmado, e eu não sei se vocês vão saber. Uma hora vai saber, não tem como, né? Uma vai saber. Eu acho que se ela fez esse acordo, não tem nenhum problema, acho que tem que ser considerado da pandemia, sim. Não vejo nenhuma dificuldade nisso. Se era uma prerrogativa da W Torre, isso não muda a nossa vida Palmeiras, né? Agora sim, a gente tem mais receita, tem um relacionamento melhor. E eu acho que o principal, Fred, do ponto de vista esportivo, é o esforço que hoje as duas partes fazem para que o Palmeiras jogue no Allianz. Isso eu acho que é o principal ganho que nós tivemos e por isso méritos e parabéns à presidente por ter conseguido chegar a um acordo depois de 1 ano e meio de guerra com a W Torre declarada, né? Ações judiciais, criminais, etc. A gente percebeu, agora na parte de futebol, né, Guilherme, assim, o Palmeiras muito dependendo do Estevão, né? A gente vê, assim, o menino de 17 anos tá saindo com cãibra, porque a bola vai só nele. Joga no Estevão para ele resolver, joga a bola no Estevão para ele resolver. Só que o Estevão vai estar só até o meio do ano que vem, até o Mundial, aí o Supercopa Mundial, e depois ele vai embora, né? Vai jogar no Chelsea. E aí, Guilherme, assim, a gente tá vendo o cenário, a gente não tá vendo nenhum Palmeiras não vai contratar nenhuma, pelo menos, até pelo que a presidente já vem falando já, uma grande estrela, um figurão, um grande nome, são aquela bom esportivamente, bom economicamente, chance de revenda. E além do Estevão, a gente tá vendo o Dudu, né? Dudu, na postagem do Gagliotti, inclusive, colocou lá muito claro, né? Quem que ele considera como grande presidente do clube, ele deixou muito claro. E achei assim, você elogia o seu ex-patrão e ainda é empregado pelo seu patrão atual, é uma coisa que escancara que a relação não é nada boa, né? Mas como que você vê esses, né, dois aspectos? São dois atacantes, onde o palmeirense pede muito um centroavante, né? O Flaco Lopes, apesar da temporada, é criticado pelos gols perdidos. O Rony, então, eu não consigo ver o Rony em 2025 com a camisa do Palmeiras. Ele tá com uma rejeição muito grande, isso é muito difícil de tirar, né? Essa rejeição que ele está ganhando, né? Só fazer gol que não. No caso do Rony, se ele fizer gol, esquece num jogo, mas se ele no outro já não fizer, esquece. Vamos voltar a criticar. Não é que ele vai ter um tempo, uma gordura para errar se fosse possível. Como ver esses dois cenários? Primeiro, um jovem, o Estevão, que virou aí a válvula de escape do time do Abel e que só fica até meio do ano. E o Dudu, né? Que pelo jeito realmente está encerrando esse ciclo com o Palmeiras. Primeiro, que essa sua analogia do ex-patrão é muito interessante, mas você imagina que o patrão atual virou e falou assim, eu quero que o meu funcionário vá embora. Né? Então, quem abriu a prerrogativa do discurso público foi a presidente. Verdade. Todo mundo quer que o Dudu vá embora, o ciclo dele acabou. Então, ela abriu essa prerrogativa. Eu não acho que a postura do Dudu na postagem do Maurício tenha sido a melhor possível, mas para uma pessoa que em janeiro sai do Palmeiras, não muda nada para ele. Né? Não muda absolutamente nada. Acho que ele não está bem fisicamente, como precisaria estar. E eu não terminaria o vínculo do Dudu com o clube, mas eu também não acho que a gente pode esperar dele que ele seja jogador de outros tempos, tá? E eu sou fã incondicional do Dudu, acho que é um ponto de virada da história do clube gigantesco ali, quando o Matos consegue trazê-lo em 15, restabelece o respeito do Palmeiras, a disputa por grandes jogadores. Bom, com relação ao Estevão, o Palmeiras teve o Hendrick, né? Assim, dos jogadores que eu vi, tá? Não vou falar dos jogadores todos que eu vi, porque eu vi o Evair com a 9 do Palmeiras, então seria um sacrilégio, mas foi o melhor centroavante que eu vi no Palmeiras de 15 anos para cá, tá? Foi melhor, vamos pensar no Wagner Love, que surgiu em 2003, é melhor que o Wagner Love. Gabriel Jesus. Melhor que o Gabriel Jesus, melhor que o Barcos, que foi grande goleador no Palmeiras. Ele seguramente um melhor centroavante dessa era dos últimos 20 anos, sem dúvida.
essa questão do Estevão, Fred, mostra uma falta de planejamento de elenco muito grande, porque você tem alguns jogadores que estão no Palmeiras há muito tempo e que eu concordo que é melhor você fazer esforço para montar o atleta que está habituado do que trazer um novo. Mas você tem que reciclar o elenco, né? Você precisa reciclar o elenco. Então, tá na hora de ter outras peças, né? Eu acho que, sinceramente, acho que tem um pouco de azar, porque Maurício, Felipe Anderson e o Aníbal são 3 grandes contratações. A manutenção do Richard Rios também. Então, acho que ali são 4 grandes contratações que não renderam o esperado, mas que têm potencial para render, pegando uma pré-temporada, ajustando o esquema tático. Acho que em 24 o Abel não foi bem, foi o pior ano desses 4 que ele está no Palmeiras, porque ele não criou um esquema tático interessante. O esquema tático dele é esse que você falou. Põe o Estevão na ponta para ele cortar para o meio e cruzar ou fazer o gol. Né? Tanto é que o garoto é artilheiro do Palmeiras. Sim. Então, mas é difícil, né? Você tem uma leva muito boa, mas, pô, Hendrick e Estevão são jogadores muito acima da média. Né? São jogadores que daqui 3, 4, 5 anos vão estar brigando para ser melhor do mundo. Né? Para mim, o Estevão é melhor que o Vinícius Júnior, por exemplo, na minha leitura. O Vinícius já está estabilizado, já está no Real Madrid há algum tempo, etc. Mas o Estevão, para mim, ele é mais objetivo e habilidoso do que o Vinícius Júnior. Então, eu acho que tem muito potencial. Então, faltou do Abel um pouco, né? Veio aí o Anderson, veio o Maurício, eles não conseguiram encaixar. Quanto que o Abel tem culpa nisso? Então, acho que está na hora, né? Tem que esperar uma pré-temporada, mas precisa de pelo menos 3 peças. Sobre o centroavante, Fred, eu acho que é um crime o Palmeiras perder um cara como o Gabigol livre no mercado e deixar ele para Cruzeiro ou Santos, que são times de expressão muito menor que o Palmeiras e de potencial financeiro também. Acho que é um crime. Né? Fala-se tanto sobre o Gabigol, que é um cara problemático, trabalhoso, mas eu te pergunto, que dia que ele não jogou por causa de porque não foi treinar? Quando que você noticiou? Gabigol não vai treinar porque estava na noite bebendo até 5 da manhã. Não teve isso na história dele. Ele pode ser um cara de opinião forte, mas acho que tudo é combinado. Gabigol, não quero você em 300 podcasts aqui no Palmeiras, mas você deixar de trazer um cara que faz gol em todas as finais, um cara decisivo, um cara que sabe jogar, um cara acostumado com pressão de time grande, um cara pronto, em detrimento de você ter um 9 como o Flaco ou o Rony, eu acho que não faz o menor sentido, sinceramente. Você gostaria que o Abel renovasse até 2027 ou você acha que tem que esperar um pouco a temporada 2025 para se analisar em virtude, inclusive, salarial, né? Um salário bem alto que tem o Abel e não que ele não mereça, pelo contrário, está na história do Palmeiras, né? No rol dos grandes técnicos e para a grande maioria, o maior técnico do Palmeiras, da história do Palmeiras. Mas como que você vê esse caso até em virtude dessa temporada que ele teve em 2024? Toda vez que a gente fala do maior, a gente tem que falar em número. Isso, assim, é inegável. Porque se você usar outras métricas, Fred, você nunca vai conseguir chegar num consenso. Quem que é o mais inteligente? Quem que é o mais estrategista? Você não vai ter consenso. E o que você não metrifica, você não consegue ter uma decisão correta. Então, o maior técnico da história do Palmeiras é o Abel Ferreira, porque ganhou mais títulos. Né? Tá empatado com o Brandão em maior título, mas o Brandão teve 11 anos de Palmeiras. Sim. Diferente. E títulos de maior expressão. Fred, quantos anos o palmeirense... quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores em 99, eu tinha 10 anos de idade. Foi o meu... Assim, a Copa do Brasil de 98 foi o título que ali eu realmente comecei a pegar um fanatismo absurdo pelo clube. A gente demorou 20 anos para ganhar outro título da Libertadores. Né? Um cara que nos deu dois títulos seguidos e que todo ano chega. Então, quer dizer, a gente sabe que é um cara decisivo. Né? E se ele for campeão brasileiro agora, vai mostrar muito sobre a resiliência que esse cara tem. Eu não renovaria até 27, se a caneta fosse minha. Eu deixaria até dezembro de 25, com o seguinte diálogo com ele: Abel, a gente precisa ver se você vai querer. Eu acho que o Abel precisa mudar muito essa postura dele, um pouco arrogante com a torcida e com os jornalistas. Eu não acho legal. Eu acho que o Abel precisa aceitar a crítica. Ele tem que entender que não é sempre que ele vai ganhar. E não é que quando ele for criticado, falar assim, mas eu sou o maior campeão. Mas quando eu cheguei não ganhava todo ano. Não é assim que funciona, né? Então, que fique claro, ele é o maior da história, mas ele não é maior que o clube, não é maior que a história. E amanhã, Fred, pode ter outro maior que ele. Nós vamos torcer para que isso aconteça. Todo Palmeiras tem que torcer que o próximo técnico seja maior que o Abel. É melhoria contínua, né? Como a gente quer que a Leila, a gente gostaria que ela fosse um presidente melhor que o Maurício.
Então, todo mundo que ama o clube tem que torcer, né? É igual, pô, eu tenho certeza que a sua filha seja mais vitoriosa em todos os aspectos de vida do que você. Claro. Como eu quero que eles sejam... Meu pai está aqui hoje e ele sempre falava isso na infância, eu quero que você seja melhor do que eu. Então, o pai quer isso pro filho, o palmeirense tem que querer isso pro próximo, né? Pro próximo técnico, presidente, etc. Então, eu acho que o Abel tem que querer. Eu sinto, às vezes, ele um pouco cansado, um pouco de saco cheio. Então, tem que ver como é que vai estar à disposição dele. Eu não renovaria longos prazos, não. E eu teria com ele uma conversa franca, que eu sei que a Leila não vai ter. Tomara que umas férias para ele e que a esposa, que algum amigo mais próximo possa passar um pouco dessa visão para ele, de que essa postura sempre autoritária, sempre que ele é criticado, ele se esconde embaixo dos títulos, não é legal. Não é legal, ele tem que reconhecer, né? Então, eu acho que é isso. A gente está indo para a parte final da nossa conversa, agradecendo muito aí o Guilherme Romero. Guilherme, você foi ligado à Mancha aí. Como que você está vendo esses momentos aí da Mancha e essa relação que, pelo jeito, não terá com a atual presidência? Como que você tem visto tudo isso que vem acontecendo, né? Inclusive do confronto com a torcida do Cruzeiro, onde no jogo desta quarta-feira o Ministério Público do lado de Minas Gerais vem aí solicitando que a torcida do Palmeiras não vá no jogo, né? Que não tenha a torcida única seja, em virtude desses confrontos aí que nós tivemos, né, na Fernão Dias, inclusive, com a morte de um torcedor do Cruzeiro. É isso, e também essa relação com a presidência em relação à torcida, o que você tem observado? Primeiro, um ponto positivo para a Leila por brigar para que não seja torcida única, né? Acho que é a primeira vez que ela briga pela própria torcida e é um momento decisivo do clube. Como eu disse, acho que as nossas chances aumentaram depois da vitória do Botafogo de ontem. Então, eu ponto positivo para ela. Acho que ela fez muito bem de brigar por isso. Torcidas organizadas, Fred, passam momentos difíceis, isso é normal, porque, infelizmente, a violência ela é intrínseca à nossa sociedade. É evidente que isso não justifica uma morte, em hipótese alguma, porque quando alguém perde a vida no futebol, você perde a essência do que é o futebol, né? Então, não justifica a morte da Fernão Dias aqui, como não justifica o ataque da torcida do Cruzeiro no jogo de ida, né? Então, assim, são duas brigas que não se justificam, mas a morte eu acho que é o que pesa muito no futebol. Torcidas passam momentos difíceis, esse não é o primeiro da Mancha. Eu tenho certeza que a torcida tem traquejo, tem força, tem história, tem unidade para poder se levantar e vai se levantar para fazer o papel dela, que é estar na arquibancada apoiando o clube. A função da torcida organizada não é para ir para a rua se degladiar com outras torcidas. A rivalidade existe, confrontos vão acontecer, mas o que aconteceu é muito grave e a gente torce para que não se repita, não só na torcida do Palmeiras, como em qualquer outra, né? E a função principal da torcida, na verdade, a função única para que ela exista é apoiar o clube na arquibancada, né? Não vou dizer única, porque fiscalizar o clube também é uma função organizada. Eu acho que esse é um primeiro ponto. Segundo, é que as coisas precisam ser separadas. As coisas têm que ser separadas. Você tem que tratar, o presidente do clube tem que tratar a torcida não como uma organizada que entra em confusões, em atritos, em polêmicas, mas como uma organizada que carrega o time na arquibancada, né? Porque a gente sabe muito bem disso. Quanto mais apoio você tem na arquibancada, a atmosfera do jogo é diferente, né? Eu fiquei muito triste de ver o show do Roberto Carlos, ver que a atmosfera e a pressão do show do Roberto Carlos é maior que de um Palmeiras e Corinthians dentro do Allianz, entendeu? Acho que isso pro torcedor de arquibancada, quem frequenta futebol, seguramente fica triste com essas coisas, né? E eu acho que precisava ter um relacionamento melhor em prol do Palmeiras. Acho que tem que ter um limite, né? Um limite saudável, um limite onde a torcida ela é incentivada e ajudada a construir o clube, mas que os pontos negativos não frequentem essa relação, né? E a gente torce aqui para que esses episódios sejam cada vez mais raros no nosso futebol. Agora, a oposição também, você falou da situação, a oposição também vai trabalhar em relação a daqui a 3 anos, né? Não só fiscalizando o clube, cobrando quando necessário, as reuniões, poucas reuniões que tem o Conselho Deliberativo, né? Mas temos eleições em fevereiro aí para Conselho Deliberativo e COF em março, né? Qual a sua expectativa no sentido assim, vocês vão trabalhar inicialmente no nome do Savério novamente, outros nomes surgirão, e se dessa vez, agora, Guilherme, numa próxima eleição, vocês têm um desejo, quem sabe, fazer parte aí da chapa de candidato aí, ou como um vice, o que você pensa a respeito aí para os próximos 3 anos de um ciclo diferente, né? Enquanto naquele primeiro não teve candidato e surgiu exatamente após uma entrevista de Leila Pereira uma união, ou pelo menos uma busca de uma união, a gente sabe que é difícil, né? São vários grupos
né, que fazem parte da oposição, mas que nós tivemos um candidato, uma campanha, uma estrutura, uma divulgação, e que agora vocês vão tentar surfar nessa estrutura montada, no sentido de manter essa unidade para daqui 3 anos ter um candidato novamente. O que você pensa? Primeiro que o Savério hoje é o nosso líder, é a pessoa que encabeçou essa chapa, né? Ele se tornou líder ao longo do processo. Você lembra que a gente falava aqui um ano atrás que a gente não tinha o nome do candidato? Então Verdade. o Savério foi criado como líder e abraçou essa causa. Eu dei até os parabéns para ele, porque ele foi muito bem. Eu acho que é cedo, Fred, para a gente dizer quem vai ser o candidato daqui a 3 anos. 3 anos é muito tempo no futebol, né? E a política do clube, ela envolve uma coisa que passa muito pela disponibilidade das pessoas, né? Esse ano, por exemplo, eu nem me coloquei à disposição para estar na chapa. Eu nem me coloquei, porque pelo meu momento de vida empresarial, né? Nós estamos franqueando um modelo de negócio novo, fazendo uma série de crescimentos exponenciais aqui para 2025, eu não teria disponibilidade para poder fazer a campanha e, numa eventual vitória, poder estar dentro do clube. Então, assim, eu nunca neguei que eu tenho um sonho de voos maiores políticos dentro do clube. Eu não sei como é que vai estar minha vida empresarial daqui a 3 anos, né? Ainda tenho uma filha pequena que tem 5 anos, então isso também pesa, né? Tem que pesar na decisão. Bastante. A minha pesa bastante, né? Porque você se dedicar à política do clube, ser dirigir, principalmente estando no poder, essa dedicação é quase que exclusiva para o Palmeiras, né? Você tem que viver ali 80% do seu tempo. Então você tem que estar disposto a abrir mão parcialmente da sua família e quase que totalmente do seu trabalho. Então, acho que é cedo para a gente falar daqui a 3 anos, mas sim, nós vamos surfar essa onda bastante. Vamos continuar apoiando essas ideias que foram trazidas na eleição. Temos agora, em fevereiro, a eleição do Conselho, para a qual eu sou candidato para a minha 3ª eleição. Já tenho tempo e vou ser candidato ao COF, tá? Vou ser candidato. Já tenho apoio do meu grupo político. O grupo político vai me apoiar. Alguns outros líderes políticos do Palmeiras disseram que acham que o meu perfil é um perfil interessante, né? E eu pretendo, quer dizer, vou buscar minha reeleição, vou buscar a 3ª eleição agora como conselheiro e pretendo ir para o COF para poder participar mais ativamente dos números do Palmeiras e cada vez mais me colocar como um especialista nas finanças e na administração do clube, e para que eu possa ir construindo a minha trajetória política lá dentro, né? Eu me formo ano que vem também, me intitulo mestre em administração de empresas, terminando o mestrado em administração de empresas, e também já fiz alguns cursos voltados ao futebol, à gestão e etc. Já fiz o curso e a prova de agente FIFA, por exemplo. Então, tenho me preparado aos poucos para essa missão, para que um dia, ela chegando, eu consiga fazer um bom papel. Ou seja, daqui quem sabe, um tempo, posso entrevistar o presidente do Palmeiras. Seria isso, Guilherme? Tomara, Fred. Vou trabalhar para isso. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para. Sucesso aí, bom final de ano. Muito obrigado aí pela temporada, por sempre estar muito solícito aí com o A Bola Não Para. E claro, a gente continua sempre acompanhando as coisas do clube e sempre à disposição também para que possam falar e possam divulgar tudo que tem voltado aí ao Palmeiras, e da mesma forma a gente procurar vocês aí para poder bater um papo, falar, porque o Palmeiras sempre tem assunto, né? Então realmente e são coisas boas para se falar, e o torcedor entender como funciona também a parte de bastidores do clube. Eu acho que cada vez mais o torcedor está se preocupando com isso. Eu acho muito interessante. Eu que lá atrás iniciei essa parte de política, de bastidores do clube, os caras, vai, não vem com esse pau de política, de futebol, eu quero saber quem vai contratar, quem não sei o quê, mas tudo faz parte, inclusive a parte política do clube faz parte. Reforços, contratação, filosofia de trabalho de futebol, tudo isso faz parte. E o torcedor está aprendendo isso e está muito legal essa parte, a gente vê esse interesse também nesses assuntos. Sucesso, um grande abraço, ótimo final de ano para você. Obrigado, Fred. Para você também, um ótimo final de ano. Estou à disposição aqui também para poder contribuir com o seu canal, porque eu acho que quem trouxe essa democratização da informação foi a internet, foram vocês que tiveram coragem de fazer, né? Você fala bastante política, Facincani fala bastante política, vários outros canais, e o torcedor Palmeiras está nos escutando, você precisa entender que quem vai contratar no que vem é decorrente da sua escolha política. Ou seja, a contratação de 2025, o estilo de trabalho, o técnico, ele é fruto de uma árvore que é a política. Então, você, palmeirense, você precisa entender de política, você precisa entender do estatuto do clube, né? Quem ainda não me segue, eu tenho um perfil no Instagram, @conselheiro Gui Romero, que eu falo sobre esses temas, falo sobre futebol também, mas o foco é falar sobre política, fazer análises sobre os números do clube, falar cada vez mais sobre isso, justamente para, assim como você, Fred, e outros tantos aí, amigos da imprensa,
brasileira, poder difundir essa informação para o torcedor que está do muro para fora do clube, né? Porque a gente não pode esquecer nunca, que o Palmeiras não é de 10 mil sócios, é de 20 milhões de torcedores, né? Então isso é muito importante. Eu desejo aqui um ano muito vitorioso para essa nova gestão, para a Leila, para o Boaz, etc., né? Quando acaba a eleição, Fred, eles deixam de ser os nossos concorrentes e passam a ser os nossos mandatários. Então, hoje, a Leila Pereira é minha presidente. Ela é minha presidente. Ela é presidente do Palmeirense. Goste dela ou não, ache ela arrogante ou não, ache ela conflituosa ou não, ela é a nossa presidente, né? Então, a gente é igual irmão. O meu irmão eu posso puxar a orelha e xingar, né? Os outros não podem. Então, assim, a gente, palmeirense, tem que defender o nosso presidente. Ela é a nossa mandatária hoje, ela é a nossa representante, eles 5 são nossos representantes, e diante disso a gente tem que respeitá-los, contribuir naquilo que for possível para o Palmeiras, né? Eu espero que aquela fala desastrosa dela, que ela fala que não dá para aproveitar nada da campanha do Savério, aquela fala extremamente arrogante, ela volte atrás e perceba que tem muitas ideias ali que são excelentes para o clube, talvez não sejam boas para ela, mas são boas para o Palmeiras, né? E que ela possa usar algumas das nossas ideias. Eu tenho certeza que qualquer um de nós, do grupo do lado de cá, eu, Savério, Giocondo, Robertão, Faedo e tantos outros, a Luciana, estão super dispostos a contribuir para um Palmeiras cada vez maior, porque esse é o nosso intuito no final do dia, e que a gente possa cada vez mais crescer. Então, boa sorte para essa gestão. Vamos torcer nesses últimos 2 jogos aí, Cruzeiro e Fluminense, e que eu acho que a gente ainda tem grandes chances, tá bom? Fred, um abração, obrigado. Um abraço aí para as pessoas que acompanham o seu canal, a Bola Não Para, sempre bom estar aqui contigo, e a gente falar um pouco mais de Palmeiras. Agradecendo mais uma vez o Guilherme Romero aqui participando aqui do A Bola Não Para, que volta sempre aí, e essa semana eu já fiz o convite a muitos na minha rede social, tem um especial sobre a ginástica, o que acontece no ambiente da ginástica no Centro Olímpico aqui em São Paulo, o que já aconteceu e o que vem acontecendo em relação à conduta de técnicos e treinadores no Centro Olímpico. São várias entrevistas especiais e que eu faço convite para você que está assistindo aqui, gosta do Palmeiras, vê o futebol, mas é importante de saber também os meandros, aí, os bastidores do nosso esporte, de uma modalidade a que mais cresceu nos últimos tempos e que foi destaque nos Jogos Olímpicos em 2024 em Paris. Um abraço a todos, muito obrigado pela audiência, boa semana.